A visita pastoral do bispo num município, numa cidade, inclui encontros com diversos segmentos. E eu confesso para vocês que é a primeira vez que numa visita pastoral foi inserido dentro do programa um encontro com os empresários do comércio e do agronegócio. Isso me alegra muito, porque a gente tem contato com vocês o tempo todo na igreja, onde a gente vai, mas nunca tivemos um momento para a gente falar daquilo que é da especificidade da piedade, da oração de vocês, que faz girar a economia do país e do mundo, né? Eu gostaria de trazer como tema da nossa conversa o lema de São Bento. São Bento foi o fundador do monaquismo, padroeiro da Europa, patrono da Europa, e o lema dele era o seguinte com os monges: ora et labora, reza e trabalhe. Eu acho que o empresário cristão é isso também, né? Rezar e trabalhar, orar e trabalhar, porque nós sabemos que nesse mundo nós somos administradores dos bens que Deus nos concede para fazer o bem, né? E a gente não pode prosperar somente materialmente, temos que nos prosperar também espiritualmente. Então, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar com vocês e também com profissionais, servidores de vocês, colaboradores que estão aqui, homens e mulheres, que através desse trabalho sustenta milhares e milhares de pessoas mundo afora, né? E ajudam, é claro, no desenvolvimento da nossa região, do nosso país. E a região aqui da paróquia de São Gabriel, ela é marcada pela presença do agronegócio. E nós nos alegramos porque o pessoal do agro está sempre conosco nas coisas da igreja, nos ajuda muito. E eu venho aqui para trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de valorização de vocês, porque a gente sabe que vocês às vezes são desvalorizados até por pessoas importantes da nação, né? Que não vê a importância da função de vocês, da labuta de vocês nesse mundo. Então, encontrar com vocês é uma alegria. E a igreja também sabe agradecer. Aqui eu quero agradecer a todos que sem a ajuda de vocês nós não teríamos o que nós temos hoje na diocese. O agronegócio nos ajuda muito, não só na construção de igreja, mas nas realidades sociais. Muitas vezes a gente consegue ajudar os pobres, ajudar os que passam necessidades, com a ajuda também de vocês, que doa tanta coisa, mantimento e tudo, para a gente ajudar os pobres, né? Então, o agro, ele também cumpre uma função social maravilhosa. A gente sabe do trabalho que vocês têm, da ajuda que vocês fazem aos que sofrem, ao nosso abrigo, às nossas creches. Então, dizer que o agro é algo separado, anômalo, isso é uma bobagem, né? O agro não é fascista. O agro é profundamente cristão no sentido de que é um trabalho feito com fé, com muito sofrimento e com muita dedicação. E a igreja agradece o esforço silencioso de tantos homens e mulheres que acordam cedo, trabalham duro, enfrentam riscos, crises, dificuldades econômicas, cobranças, tributos pesadíssimos. Como nós estamos vendo, o Brasil é o país com a maior taxa de imposto no mundo. Por isso que a gente não cresce. Porque o peso do Estado em cima de quem trabalha, ele impede o progresso. Além disso, vivemos as inseguranças jurídicas, muito graves, e tantas outras lutas para manter as empresas, fazendas, comércios e empregos funcionando. Nós percebemos que há sempre uma luta adversa àqueles que trabalham, àqueles que empreendem. Muitas vezes o empresário é visto como alguém que produz riqueza,
apenas. Mas a igreja vê os senhores e senhoras com algo mais profundo. A igreja vê nos senhores e nas senhoras pessoas que colaboram com a obra criadora de Deus. Porque o trabalho, ele responde à dignidade da pessoa humana. E ninguém prospera sem trabalhar. Nenhum país vai adiante se não tiver trabalho, se não tiver investimentos e serviços. E o Estado, ele não pode ser um gargalho, um peso sobre as pessoas que trabalham. E nós temos visto isso. Não é fácil você abrir uma empresa e manter uma empresa hoje no Brasil. Quando a gente anda em Formosa, muitas empresas fechadas, muitos cômodos com a placa alugo, vendo. Isso é sinal de que nós não estamos numa harmonia econômica como deveria ser. No livro do Gênesis 2, 5, 15, Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. O trabalho, portanto, não é um castigo, que tem gente que hoje vive a procurar quem inventou o trabalho para poder matar. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem trabalhar. Uma pátria que não tem esse incentivo a prosperar o seu povo é difícil. E muitos de vocês do agro que eu conheço, conhecendo as histórias, e também empresários aqui, a gente sabe que vocês vieram lá de baixo. Prosperaram por quê? Porque trabalhou. Porque soube aplicar os recursos, teve um bom aproveitamento do trabalho, e é preciso que as pessoas cresçam. Qualquer nação, ela tem que ter as pessoas que vão prosperando, porque vai garantindo tudo de bom na nação, inclusive o trabalho, né? Portanto, o trabalho não é castigo, ele é uma participação na criação divina. Deus diz, crescei, multiplicais, dominai a terra, né? A gente conversava ali no trechinho para cá sobre o serviço de ecologia, de observação, né, do meio ambiente, para a gente entender um pouco o meio ambiente, e é isso mesmo. E eu vejo que vocês têm uma preocupação bonita no sentido de preservar, de ter as reservas. A gente vê isso muito bem e o agro não é um ambiente de destruição da natureza como muita gente vê. E uma coisa importante para nós cristãos pensar é que o trabalho nos santifica. Ou a gente se santifica também trabalhando, né? São José, pai adotivo de Jesus, era trabalhador. Ele tinha uma carpintaria. Ter uma carpintaria em Nazaré, naquela época, já era um estilo já de uma pessoa já bem classificada economicamente. Eu já estive lá no lugar, supostamente onde era a casa de São José e Nossa Senhora, acoplada a uma gruta que tem ali, e a gente percebe que São José já era um homem que tinha prosperidade no seu trabalho e por isso mantinha muito bem a Sagrada Família. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu a maior parte de sua vida numa oficina simples em Nazaré. Isso dignifica profundamente o trabalho humano. A igreja nunca desprezou o trabalho. Pelo contrário, os mosteiros beneditinos, sobretudo na Europa, desde o século V, foram centros de agricultura, organização econômica, cultura e civilização ao longo da história. A Europa era muito pobre. Era muito insípida ainda a economia europeia ali depois da crise da queda do Império. Os mosteiros ensinaram a fazer enxerto de plantas, ensinaram a plantar, a cultivar a terra, a desenvolver a culinária. Então a igreja teve uma influência muito grande nesse desenvolvimento da Europa
E muitos de vocês aqui são descendentes de europeu, que vieram nos tempos passados para o Brasil e trouxeram a prática do trabalho, enriquecendo também a nossa nação com costumes e culinárias que a Europa nos enriqueceu, apesar de termos sido colonizados por um país europeu. Nós podemos ver o quanto foi trabalhador o povo de algum tempo atrás, sobretudo no sul do Brasil. Muitos de vocês que são gaúchos vieram de lá. A gente vai ao sul, a gente vê como que o povo trabalha, né? Como que o povo é dedicado no cultivo da terra. São Bento, como eu já disse, resumiu tudo isso na famosa frase dele, ora et labora, reza e trabalha. A oração sem trabalho pode virar alienação. Vou ficar rezando a vida toda. Deus não quer isso, Deus quer que você faça alguma coisa. Até no mosteiro, observante lá de Formosa, das monjas, que nunca sai fora, ninguém vê ela só para quando tem que ir no médico, uma coisa assim. Mas lá dentro daquele mosteiro, que muitos de vocês ajudam, as monjas não só rezam, elas trabalham, cultivam a horta delas, elas limpam, elas fazem paramentos litúrgicos, elas fazem as roupas para batismo, para ajudar no mosteiro, mas também para poder criar a dinâmica do trabalho, que é tão importante. O empresário cristão não deve sentir vergonha de prosperar honestamente, gente. Porque às vezes você pensa, eu prosperei, o evangelho fala do perigo da riqueza. Não, a riqueza, se ela vem do trabalho honesto, dos bons negócios, e ela não está presa, não prendeu o coração do dono, isso não é pecado. Mas nunca foi. Porque quem produz, quem progride, ele ajuda a sociedade com seus impostos, ajuda a igreja, ajuda os pobres. Para nós cristãos, não é pecado ser rico. A riqueza honesta não pesa sobre ela nenhuma maldição. E nós sabemos, da parte de vocês aqui, o quanto vocês ajudam as nossas cidades, as festas que se faz, prefeituras, quanto que o agro ajuda a nossa região. E é bonito ver, vocês vão prosperando, mas também as nossas cidades, as nossas paróquias também prosperam com a prosperidade de vocês, melhorando as nossas condições. A propriedade justa, repito, não é pecado. O pecado é a ganância desordenada, a exploração, a corrupção e o fechamento do coração ao próximo. Isso sim é o pecado. Agora, a riqueza que é obtida pela corrupção, como nós vemos na nossa terra, que é um dos países mais corruptos também do mundo, são riquezas que não levam ninguém adiante. Eu não sei como essas pessoas que roubam dos pobres, roubam dos velhos, aposentados, como eles olham para as lanchas caríssimas que eles têm nas margens dos nossos mares, as suas mansões, os seus apartamentos nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu não sei como que eles olham. Porque se você olhar um bem, você saber que aquilo veio de corrupção, eu acho que a consciência dessa gente não tem sossego. Agora você vê, essa casa eu fiz, fruto do meu suor. Esse carro que eu tenho é fruto do meu suor, do meu trabalho honesto, da minha luta. Isso não tem preço. Você dormir numa casa que você sabe que ela veio do seu trabalho. Para você dormir numa mansão que você sabe, isso aqui eu ganhei do tal político, fiz esse rolo para ter essa casa. Será que dorme em paz? Eu penso que não. Por isso que essa gente não vai à missa, essa gente não confessa, essa gente não pede perdão a Deus, porque sabe que é muito grave a sua vida, né? A Igreja Católica possui uma doutrina social que ela é uma intermediária entre aquilo que o capitalismo selvagem e o socialismo selvagem vive, né? A igreja procura dar uma orientação de equilíbrio, né? E a doutrina social da igreja ensina claramente o direito livre à propriedade privada. Todo mundo tem direito de ter sua propriedade.
Por isso que o socialismo é uma farsa. Nós estamos vendo a situação de Cuba. Vai cair em tudo. Você vê a situação da Coreia do Norte, da Nicarágua agora, onde a igreja perdeu já dezenas de propriedades confiscadas pelo governo para serem colocadas a serviço da ordem social. Vocês podem escrever. Daqui a um tempo, quando cair o regime, eles vão devolver para a igreja os restos, como a Rússia fez depois de 70 anos de comunismo, quando caiu tudo, foi devolver as coisas para a igreja, nem compensava. Como também em alguns países da África, que viveu essa bobagem, esse sonho comunista, socialista, confiscou as coisas da igreja. Eu lembro, estava no seminário quando chegaram umas 8 freiras, não me lembro agora, não sei se é de Angola, voltaram para a sua congregação porque o hospital que elas tinham lá, que cuidava muito bem dos pobres, foi confiscado pelo governo. Quebrou, não deu conta, depois devolveu de novo para a igreja. Só bagaceira, né? Você tem que fazer tudo de novo, pedir, mendigar para as pessoas ajudar a repor aquilo. Então não funciona isso. Um país sem liberdade não prospera, gente. O princípio fundamental da prosperidade é a liberdade para trabalhar, para progredir, para prosperar, para fazer os bons negócios. O Papa Leão XIII, que morreu em 1903, na sua encíclica Rerum Novarum, a renovação das coisas, ele ensinava: a propriedade privada é um direito natural do homem. Por isso nós não podemos concordar com aqueles que tomam as propriedades, que invadem as propriedades. São João Paulo II reafirma isso nas centésimos anos. A igreja reconhece a função legítima do lucro. Isso é muito importante hoje porque existe uma mentalidade ideológica que demoniza o empreendedor, demoniza o agronegócio, demoniza quem produz. Mas quem produz alimenta quem gera emprego, quem movimenta a economia e sustenta famílias, realiza uma missão social importantíssima. Por isso que a riqueza que as nações vai tendo da parte daqueles que trabalham e investem, ela é muito importante, mas muito mesmo. O agronegócio brasileiro alimenta milhões de pessoas mundo afora. E é bobagem falar que nós não comemos nada do agro. Está aí nas nossas mesas, está nos nossos supermercados, o material que é produzido na nossa terra. Isso seria motivo da gente louvar a Deus e agradecer e não amaldiçoar. O pequeno comerciante sustenta bairros inteiros. O empresário ajuda a movimentar as cidades. Tudo isso possui um valor moral e social. Claro, a igreja recorda que a riqueza possui sempre sobre ela uma responsabilidade social. Tanto que as empresas vão crescendo, elas sempre financiam uma creche, algum trabalho social, porque é a consciência que vai se formando. Nós temos uma associação grande católica no Brasil, formada por empresários católicos, não sei se alguém aqui participa. Em Brasília já tem, a direção fica em Brasília. Exatamente para ajudar, animar os empresários nessa missão, sabendo que o que você tem é também para ajudar. Nunca é para você só, nunca se fechar naquilo que você adquiriu. Eu tenho um amigo, um casal muito rico, que eu conheci e veio de baixo. Quando eu cheguei na paróquia, ele estava chegando para abrir seu negócio lá, que seu pai deu para ele, entregou para ele começar a vida, e logo casou-se com uma das suas funcionárias, e hoje é um grande empresário de renome no Brasil. E ele sempre me diz, encontrei com ele uma vez no Rosário do Hesed, em Fortaleza,
De madrugada cheguei lá para rezar o rosário com as irmãs e estava lá com a esposa. Ela está passando as coisas para os filhos. E ele dizia, tudo o que eu tenho é de Deus. É Deus que me concedeu a graça de ter. E é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Ajuda seus funcionários, ajuda a igreja, ajuda muitas instituições, porque ganha bem, prospera bem e sabe que o que ele tem é também para ajudar. Essa é a mentalidade católica dos nossos empresários católicos, né? O lucro não pode ser construído sobre a injustiça, a corrupção ou o esmagamento da dignidade humana. Todos nós sabemos disso. Por isso a doutrina social da igreja fala sempre de 3 pilares: a dignidade da pessoa humana, o bem comum e a solidariedade. Isso é o lema nosso, né? A dignidade da pessoa humana, o bem comum, o que nós temos é também para responder a essa finalidade, e a solidariedade. No Brasil é impressionante, quando tem essas catástrofes, quanto que o povo abre mão das suas coisas para ajudar. E ajuda muito. O empresário cristão deve ser justo no pagamento, correto nos contratos, honesto nos impostos, embora nós temos uma gama de impostos hoje que é injusta, né? Respeitoso com os trabalhadores e sensível às necessidades sociais. São Basílio Magno, padre da igreja do século IV, dizia: o pão que guardas também deve alimentar o faminto. Às vezes é difícil. Outro dia mesmo, um pobre, que os mendigos que tem ali na Praça da Catedral, muitos que podem trabalhar, mas não querem de jeito nenhum. Você quer vê-los ficar irado, é você oferecer trabalho. Me pediu dinheiro para comida. Eu falei, não, eu te dou a comida. Espera aqui que eu vou em casa. Arrumei a comida, fiquei lá uns 20 minutos arrumando, esquentando, tal, no forno, micro-ondas, arrumando. Levei o prato. Quando cheguei lá, ele pegou. Eu quero é dinheiro. E jogou a comida no chão. Então é difícil, às vezes, você ajudar esses pseudos pobres, né? Eu sou a favor de ajudar aqueles que não estão pedindo. Que quando está pedindo, você não sabe se a pessoa precisa ou não precisa. Lá na catedral já tem uns que já chegam e me bispo, você precisa dar 10 reais para comprar a pedra. Senão eu fico doido. 10 reais para comprar a pedra. É difícil, né? São João Crisóstomo afirmava, não compartilhar os próprios bens com os pobres é um pecado. Você tem os pobres, a gente sabe. Tem muitas pessoas que vêm me pedir, como é que eu faço para ajudar os pobres? Tem uma família assim, tem 3 crianças, você ajuda a dar o uniforme da escola, comprar os objetos da escola, porque você está dando, e acompanha para ver se passa de ano, você ajuda. Lá em Formosa tem gente que faz isso. É uma maneira de você ajudar, dando condição para que as crianças crescer e ser alguém na vida. Isso é uma maneira muito boa de ajudar. Essas palavras não condenam a riqueza honesta. Elas condenam a indiferença. Nós nunca podemos ser indiferentes. O mais pobre é Cristo. E a gente enxerga o Cristo pobre naqueles que sofrem. Não só por ausência de bens materiais, mas nós temos também os pobres existenciais. Nossos idosos com Alzheimer, que às vezes têm o dinheiro para tratar, mas não tem dinheiro suficiente para comprar saúde. Todos nós chegamos a esse ponto. Você tem uma riqueza, eu lembro uma vez um médico que eu fui dar unção dos enfermos, muito rico, estava prestes a morrer, e ele dizia, muito católico, dizia, pois é, padre, eu tenho dinheiro para comprar a comida, tudo da nossa pequena cidade aqui, mas eu não dou conta de comer mais. Quer dizer, o dinheiro dele não tinha condição de comprar o apetite, ele não conseguia comer. Morreu depois de um câncer terrível, teve que tirar o estômago, essa coisa toda. Então nós somos limitados. O sentido da nossa vida nesse mundo é a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo, unir-se a Ele, fazer tudo que Deus coloca em nós para fazermos, mas saber que a última palavra da vida é a nossa fé, a nossa humildade. O cristão entende tudo isso e, por isso,
sabe que tem uma missão. Todos nós batizados temos uma missão. Desde a pessoa simples, do classe média, classe rica, todos nós temos uma missão. Fazer o bem sobre a terra. Nós precisamos fazer o bem. E aqui quero fazer um agradecimento muito sincero aos empresários e produtores rurais que nos ajudam muito e ajudam o povo, a gente sabe disso, né? Ajudam nas nossas festas, nas obras sociais da igreja, nas construções, nos eventos e tantas necessidades pastorais. Sem o apoio generoso desses leigos comprometidos, grande parte da ação evangelizadora da igreja não seria possível. Então, quando você ajuda o Frei André, ajuda a paróquia, qualquer paróquia onde vocês participam, vocês estão ajudando a evangelizar. Porque às vezes você não tem tempo e nem sabe o que fazer para evangelizar. Mas você ajuda a igreja a ter condição de evangelizar. A Diocese de Formosa reconhece o trabalho de vocês com muita gratidão. Vivemos hoje tempos muito difíceis. Existe uma forte crise moral no mundo empresarial e uma crise política, judiciária e tudo mais. Há muita corrupção, manipulação, insegurança econômica e perseguições ideológicas. Mas exatamente por isso o mundo precisa de empresários cristãos. Empresários com consciência moral. Empresários honestos e dedicados às suas famílias. Empresários que não destruam suas famílias. Empresários que saibam dizer sempre não à corrupção. Empresários que tenham coragem de defender a verdade. Empresários que não tenham vergonha de ser cristão, de ser católico, de professar a sua fé. São José Maria Escrivá, um santo do século passado, espanhol, falava muito da santificação do trabalho comum. O operador da máquina se santifica ali, trabalhando naquela máquina. É uma pessoa de Deus, ele vai fazer tudo para não estragar a máquina. Porque ele está ganhando o seu pão dali e ele respeita aquilo que é do outro. A dona de casa que cuida dos filhos, santifica cuidando dos filhos, corrigindo os deveres da escola e tudo mais. Ele dizia, ou sabemos encontrar o Senhor na vida cotidiana, ou não o encontraremos nunca. A gente encontra Deus naquilo que a gente faz. Eu tenho um irmão que trabalha com fazenda, com agro, essa coisa toda. É um sofrimento. As ameaças, lá no Pará, ameaças, coisas terríveis. Isso vale para o escritório, para a loja, para o caminhão, para o curral, para a lavoura, para o frigorífico, para o balcão, para a empresa, para os serviços públicos, para os autônomos. A santidade é para todos nós no trabalho. Porque nesses lugares Deus nos chama à santidade. O empresário cristão deve ser alguém que transmita também esperança. Nós estamos vivendo um momento de desespero. As pessoas não sabem o que será. Então a gente precisa manifestar a nossa esperança. O trabalhador precisa sentir que está diante de um patrão justo. Os clientes precisam perceber nos senhores e senhoras a honestidade. A família precisa perceber equilíbrio. Não dá tudo que os filhos querem. E ensinar os filhos também a dinâmica do trabalho. A sociedade precisa enxergar responsabilidade moral. Eu tenho um casal muito amigo que é muito rico. E eu era pároco deles. Tinha propriedade dentro da minha paróquia, muito da igreja, do Encontro de Casais com Cristo. E um dia ele falou para mim, padre, o que eu devo fazer? Meus filhos parece que não vai me prestar, não. Eu sentei com ele e a esposa tentava fazer de um jeito e ele fazia do outro. Era aquele que queria que os filhos logo descobrissem o sexo, que podia ficar até com a filha do vizinho, dava tudo, menino naquela época, aí 20 anos atrás, já com carrões.
falei, mas seus filhos não vai querer fazer nada mesmo. Mas o que eu devo fazer? Tu pega os 3, vai para São Paulo, procura um bom curso de sucessão patrimonial e ensina para eles que vocês são ricos e que eles vão cuidar, vocês vão morrer. Ele foi, levou os 3, chegou lá, uma empresa que presta esse serviço, era uma semana. Na quarta-feira, a empresa disse para ele, o senhor pode ir embora porque seus filhos não têm futuro, porque eles não prestam atenção em nada. Filhos que são na pornografia, na prostituição, na masturbação, em tudo isso, os meninos tudo estranho. Ele voltou para casa, deu uma pisa neles com um laço de curral, cortou todas as fortunas que eram passadas, vendeu os carros. Agora, depois de quase 20 anos, eu encontrei e perguntei, como é que tá? Organizou tudo. Estão tomando conta, todos casados, com seus filhos e prosperando. Porque às vezes a pessoa que tem muitos bens descuida em relação aos seus filhos. Os filhos precisam trabalhar. Pega o exemplo de Antônio Hermílio de Moraes, que é um exemplo clássico aqui no Brasil. Os filhos dele começavam a trabalhar com ele, limpando o seu escritório, depois ia para coisa. De forma que quando chegava a uma certa idade, ele já conhecia tudo da empresa. Recebia do pai o soldo pelo trabalho. Isso é um grande homem. Um exemplo de empresário, um exemplo de pessoa responsável que sempre cuidou da beneficência portuguesa em São Paulo. Educou os filhos para a sucessão patrimonial sem conflitos. É claro que às vezes tem aquele filho que escapa das suas mãos, você não dá conta. Infelizmente, existe isso. Então, transmitir a esperança. Isso é muito importante. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, o empresário cristão precisa cuidar também da vida espiritual, que é a minha parte. Vocês estão acostumados sempre a receber as palestras sobre empreendedorismo, sobre técnicas de produção, essa coisa toda, como fazer bons negócios. Mas aqui eu vou falar para vocês daquilo que é minha obrigação falar, das coisas espirituais, que exige de nós humildade. Tem empresário, tem gente bem-sucedida que não tem humildade? Tem. Tem muita gente, eu já conheci alguns. Não tem humildade. Depois morre mal. Termina mal. Por quê? Porque não tinha vida espiritual. Então, um empresário cristão precisa cuidar da sua vida espiritual. Eu vejo com muito entusiasmo as fazendas, as propriedades fazendo capelas de oração, onde o padre vai e celebra uma missa. Outro dia mesmo celebrei ali na fazenda do seu Luiz, que mexe com as sementes não transgênicas, para todos os funcionários agradecendo pela colheita que tiveram. Capela grande que ele tem na fazenda e muito bonito. É a espiritualidade, você tem que trazer a espiritualidade também para dentro dos negócios. Tem um empresário bem-sucedido em Palmas e Gurupi, no agronegócio também, que foi meu coroinha. O pai era funcionário do Banco do Brasil. O menino prosperou. Um poço de humildade. Um menino maravilhoso, prosperou, casou com uma pessoa também que ajuda, ficou muito bem de vida. E todo dia ele vai à igreja rezar no Santíssimo. Aí o bispo via ele todo dia lá, conhecia já, falou, não vou autorizar fazer uma capela dentro da sua empresa, na direção lá da empresa, ter o Santíssimo lá, ter a missa toda semana lá, são muitos funcionários, para você não ter que perder esse tempo e vir aqui na cidade, que é fora, para fazer sua adoração. São os exemplos, nós temos muitos, inclusive na nossa diocese, empresários cristãos mesmo de verdade. Confissão sacramental, os que são católicos, a Santa Missa aos domingos, vida de oração, entrou na sua caminhoneta, às vezes afobado para ir lá na outra fazenda para arrumar as coisas, vai rezando o terço, coloca uma música religiosa, ao invés de colocar uma música agressiva, música que incita a sexualidade, essa coisa toda, coloca uma música religiosa, espiritual, clássica, né? Leitura da palavra de Deus. Acho que nos escritórios de vocês deve ter sempre
uma Bíblia, você chegou ali, sentou, reza um salmo, um pedacinho do salmo, o seu dia já vai sendo abençoado. A devoção à Virgem Santíssima, aqui na capela eu estava olhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? E a vida sacramental. A gente precisa disso. Vai fazer uma cirurgia séria que corre risco de vida, procurar o padre para ter a unção dos enfermos, fazer uma confissão. Tudo isso sustenta a nossa alma, que não basta sustentar o corpo. A nossa alma é que vai voltar da onde ela veio, que é do próprio Deus. E aqui quero dizer algo muito importante aos homens do campo. Existe uma espiritualidade belíssima da vida rural. O homem da terra compreende o tempo, a espera, a paciência, o plantio, a colheita, a dependência da chuva e da providência divina. Vocês conhecem muito isso. Lidar com a natureza é lidar com a obra que Deus criou diretamente. A terra ensina para nós o quê? Humildade. Qual o primeiro personagem da Bíblia? Adão. E a palavra Adão no hebraico, na língua dos judeus antigos, é Adamá, que significa aquele que é da cor da terra. Não é à toa que a gente começa a quaresma dizendo: lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó has de voltar. Lidar com a terra, lidar com a obra da criação nos ajuda muito a viver essa humildade. O agricultor sabe que pode preparar o solo, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu sempre passo abençoando essas lavouras por onde eu ando, porque a gente sabe que é uma luta dura. Você perder uma lavoura por falta de chuva é um prejuízo grande. Muitos esse ano tiveram prejuízo na safrinha, mas graças a Deus, a grosso modo, quase todos colheram bem. Como dizia o Salmo, os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Meus queridos irmãos, já terminando aqui a nossa meditação, o Brasil atravessa tempos delicados. Precisamos reconstruir a cultura do trabalho honesto, porque a desonestidade hoje faz parte do universo brasileiro, gente. Nós somos vistos lá fora como um país de corrupção. Pessoal de outros países que investe aqui fica assustado. Você tem que organizar a sua empresa para não ser roubado. Aqui perto de São Gabriel tem gente que à noite, quando o milho está granado, entra ali no meio, bota lá uns 10 cortando milho escondido de noite, depois vem a caminhoneta, bota tudo em cima para levar para o Ceasa, levar para vender. Isso é uma ignomínia, né? Eu falava com um dos empresários que tem esses prejuízos, eu falei: eu não posso. Se eu quiser pegar, eu pego, mas eu prefiro perder do que criar mais complicação para eles virem aqui botar fogo na minha lavoura e criar maiores problemas para mim. Que país nós estamos vivendo? Graças a Deus que ontem os Estados Unidos homologaram uma decisão muito importante de declarar essas facções, essas duas facções maiores aí, como terroristas. A gente vai poder ter um ataque a isso, porque o mundo das facções das drogas, ele causa um mal enorme na nação, porque o menino que poderia estar ganhando o seu salário com a carteira assinada e vivendo dignamente, ele vai para o tráfico vender droga porque dá mais. E vai acabar com a sua vida ali, sendo morto na mão da polícia e tudo mais. Então é um momento difícil. Repito para os senhores, a igreja não é contra quem produz, a igreja está contra a injustiça, a corrupção e a desumanização. Claro que nós não somos a favor do trabalho escravo, de atrapalhar a vida daquelas pessoas que trabalham conosco. E vocês trabalham muito isso bem, tudo seguro, porque hoje se não fizer isso, a investigação é terrível, né? O empresário cristão deve ser esse grande instrumento de Deus para trabalhar a nossa sociedade. Basta ver o quanto o Brasil cresceu com o agro, com as empresas.
Termino confiando todos vocês à proteção de São José Operário, São Bento e a Imaculada Conceição, excelsa padroeira da nossa diocese. Que a Virgem Maria, nossa mãe, São José e São Bento, interceda por cada empresa aqui representada, por cada um dos senhores senhoras que aqui estão, que vieram para este nosso encontro dentro desta visita pastoral. Que ela proteja vocês, os trabalhadores, os comerciantes, todos aqueles que carregam o peso da responsabilidade econômica e social. E que o Espírito Santo continue dando sabedoria aos senhores para fazer bons negócios. Fortaleza e honestidade a todos. Muito obrigado. Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém.